Olá, pessoal. Aqui de novo mais um vídeo. Vamos lá começar mais um tema, né? E avançar. Finalmente a gente já terminou a Lindbe. Também eu já não aguentava mais falar de Lindbe com vocês. E a gente vai avançar num tema que eu gosto muito. É um tema que é chamado tema de novos direitos, né? Essa parte do nosso emitário, do nosso conteúdo, do conteúdo da nossa disciplina, é chamado de novos direitos, porque ele vai cuidar do biodireito. A gente vai. Eu não estou seguindo à risca, só para deixar bem claro para vocês, o livro digital, porque eu tenho uma concepção a respeito da construção do conteúdo é, de modo mais cronológico, tá? Digamos assim. Então, antes de falar propriamente sobre pessoas, né, que é o tema que a gente teria que ingressar agora, das pessoas, eu vou falar sobre os limites do início da vida humana, porque para o direito há relevância deste momento de início da vida humana, certo? E aí a gente vai tratar nesse vídeo de hoje sobre as diversas teorias que concebem, né, o início da vida humana e a relevância que isso tem para o direito é de extrema importância, porque é esse momento que determina, né, a aquisição de direitos e de deveres por parte de todos nós, por parte do sujeito de direitos e deveres, por parte da pessoa humana, certo? Não é incorreto, não é pleonasmo falar pessoa humana, porque vocês vão estudar. Existe também a pessoa coletiva, ou também chamada de pessoa jurídica, tá bem? Então vamos lá. A vida humana, a rigor, ela não vai começar com a mera reprodução, tá? Ela vai continuar, porque ela é um fenômeno que estabelece a vida, o marco inicial da vida. E também a vida humana, ela não termina com a extinção dessa própria vida. A vida humana, ela não se extingue apenas com o encerrar das nossas funções biológicas. A gente vai ver isso, que é de sobremaneira importante vocês saberem que o direito ele protege a vida humana para além do sentido de vida biológica, tá? Obviamente que a gente tem uma concepção de vida que, isso falando filosófica e sociologicamente, antropologicamente, que ultrapassa essa noção meramente biológica. Tá? A vida de um novo indivíduo tem início com esse marco, né, biológico que se estabelece. No entanto, a gente sabe que o início da vida de um ser humano, tá, biologicamente é mas o início da vida, né, filosoficamente para uma pessoa é outra. E juridicamente, portanto, eu tenho também um outro marco que estabelece esse momento, esse marco inicial da vida. Então, é muito desafiador esse tema, porque a gente vai cuidar de critérios biológicos, filosóficos e jurídicos para definir quando a vida humana se inicia. São diversas as teorias que vão marcar esse momento. Tá? Na verdade, existem mais de 20 teorias que marcam o início da vida humana. E eu vou trazer aqui para vocês as mais importantes. Eu nem deveria me aprofundar tanto, mas eu não resisto e acabo sentindo a necessidade de tratar com vocês desses temas que eu gosto bastante de uma forma mais densa. Prometo que não vou extrapolar os limites do que é possível para vocês, mas vou fazer vocês caminhar aliás, vou fazer vocês navegar por mares não imaginados, tá? Que é aquilo que vocês não vão encontrar no livro didático, mas a gente vai aprofundar e a gente vai trazer também um referencial teórico para vocês poderem estudar, certo? Fiquem tranquilos quanto a isso. Então, vamos lá. A primeira teoria que marca, não é, o início da vida humana é a teoria concepcionista. Por essa teoria, a vida humana ela se inicia a partir do momento da concepção. Quando é que se dá a concepção? A concepção se dá neste marco aqui, exatamente como mostra essa figura, tá? No momento em que o espermatozoide penetra no ovócito, no óvulo,
no ovo, no gameta, a partir do momento em que o gameta masculino penetra no gameta feminino. E aí ambos se fundem, formando a primeira célula que marca o início da vida humana. Essa primeira célula ela vai ter uma programação genética que vai marcar a vida de um novo indivíduo, até a fase da vida adulta. Inclusive, hoje os cientistas estudam, né, essas células embrionárias, seriam essas células que marcam, né, o momento da concepção. Então, uma vez penetrado no óvulo, uma vez o espermatozoide penetrado no óvulo, faz surgir uma vida humana. Essa concepção é uma concepção biológica, tá? Essa vida humana, apesar de ainda ser uma vida intrauterina, ela se distingue da dos seus progenitores. Então, eu não tenho mais DNA apenas da mãe, da progenitora e do progenitor, da mãe e do pai. Eu tenho um DNA novo, um DNA que concebeu um novo indivíduo, tá? Então, é um patrimônio genético que é próprio. E aí, há cientistas que referem à necessidade de se proteger esse patrimônio genético, que é próprio, que é inédito, que é singular e que não é repetível. Até então, né, gente? A gente já viu a figura dos clones, né? Então, até então, a gente não tem demonstração científica evidente de que é possível se repetir o DNA da vida humana, tá? Há uma potencialidade, portanto, muito grande desse ovócito, né? Desse ovócito que foi resultado da união entre o gameta masculino e o gameta feminino, tornar-se um sujeito, vira a se constituir um ser humano como nós conhecemos e se desenvolver nas diversas fases da vida. Essa teoria, desculpa, gente, o quadrinho fica no meio da descritivo para vocês irem acompanhando. Essa teoria concepcionista, ela vai dizer que esse zigoto, que esse óvulo, portanto, que esse DNA que é titular de uma singularidade própria, né, de material genético individualizado, singular, que se distingue da dos seus progenitores, ele tem um programa genético autoimpulsionador que permite o seu desenvolvimento, tá? E aí, essa teoria defende que características pessoais do sujeito adulto já vão poder ser identificadas nesse zigoto, nesse ovócito. Por exemplo, a definição do sexo, do grupo sanguíneo, da cor da pele, dos olhos. Então, a partir da fecundação, ou seja, da união do espermatozoide com o óvulo feminino, tá? Eu tenho um marco da vida. Obviamente que depois, posteriormente, eu tenho uma evolução biológica desse ovo zigoto, né? Desse ovócito, que vai permitir, portanto, a fusão de diversas outras células e a constituição de um ser humano, tá? E os biologistas dizem que isso demora cerca de 12 horas. Bem, dentro dessa teoria concepcionista, eu tenho 10 dobramentos. E aí eu tenho uma segunda teoria, que é a teoria da singamia. Por essa teoria, o início da vida ela vai se dar no exato momento da penetração. Ou seja, nós vimos aqui que na teoria concepcionista, a formação dessas características pessoais que permitem o desenvolvimento de um ser humano, né, individualizado e singular, distinto dos seus progenitores, ela ocorre aproximadamente 12 horas. Bastariam apenas 12 horas a partir do momento da fecundação, ou seja, da união do espermatozoide com o óvulo, para que eu tivesse constituído uma nova vida. Já esse desdobramento da teoria concepcionista, que é a teoria da singamia, diz que não é preciso, para definir o marco inicial da vida, aguardar essas 12 horas, que bastaria a identificação do momento, do exato momento em que ocorreria a penetração do espermatozoide no ovócito, para que eu possa distinguir, portanto, patrimônio genético próprio e singular, permitindo a potencialidade de se constituir um novo indivíduo, certo? Essa é uma distinção. Um outro desdobramento da teoria concepcionista
portanto, são todos biologicistas, né? Que é a teoria da cariogamia. Por essa teoria, eu tenho que o reconhecimento do princípio da vida humana só ocorre após a fusão do pronúcleo, ou seja, não basta apenas a fusão entre o espermatozoide, entre o gameta feminino e o gameta masculino. É preciso que haja a fusão pronuclear. Enquanto isso não ocorrer, não há que se falar em vida humana, não há que se falar em características individuais singulares próprias que consubstanciam, portanto, a existência de um DNA próprio, distinto dos progenitores, tá certo? Então, para essa teoria, eles são na mesma biologicistas, né? Eles bebem na fonte dos concepcionistas, mas eles são mais cuidadosos. Eles dizem o seguinte: eu não preciso esperar 12 horas, mas também eu não vou tanto. Eu não vou dizer que o momento de início da vida se dá com a mera fusão. Eu preciso de uma transformação. Eu preciso que pelo menos haja uma fusão, ocasionando, portanto, esse pronúcleo do espermatozoide com o pronúcleo do ovócito, como está aqui nessa imagem que vocês podem visualizar. Avançando, né, saindo dessa teoria meramente biologicista, concepcionista, eu tenho uma segunda teoria. Então, vejam, a teoria concepcionista, essa teoria aqui concepcionista, que é a primeira, que é a maior, ela tem dois desdobramentos. A teoria da singamia e a teoria da cariogamia, ok? E aí a gente evolui, que é uma segunda categoria de teoria, que são as teorias genético-desenvolvimentistas. Também são biologicistas, tá? Mas elas exigem algo mais. Não basta a mera fusão, ou esperar 12 horas, ou meramente ou a transformação do pronúcleo. Eu preciso de mais. Na verdade, eu condiciono o início da vida humana conforme as fases de desenvolvimento, tá, do embrião, tá? E aí, essa teoria genético-desenvolvimentista, ela vai se desdobrar nessas quatro aqui, que é a teoria do pré-embrião, a teoria da nidação do ovo, a teoria natalista e a teoria da personalidade condicionada. A teoria do pré-embrião, que ela é também chamada de critério do 14º dia. Essa teoria ela é bem difundida, inclusive ela já foi discutida em alguns tribunais, em algumas decisões muito relevantes em casos judiciais que a gente vai ver mais à frente. Para esta teoria, que é a critério do 14º dia, ela diz que o resultado, né, na verdade, essa teoria, desculpa, ela foi resultado de um relatório, o relatório de Warnock sobre a fertilização de embriologia, e foi uma produção científica que foi publicada na Inglaterra em 1984. E aí esses cientistas, eles são defensores de que a concepção humana, o embrião, ele não é um indivíduo humano em ato, mas tão somente em célula, tá? E se a progenitora humana ela está dotada de capacidade para originar um ou mais indivíduos da mesma espécie, isto seria de se proteger. Então, essa teoria ela é mais radical. Ela vai dizer o seguinte, que a partir do momento da evolução, né, que é o critério do 14º dia, determina esse 14º dia vai determinar o momento em que o óvulo, né, já fecundado, chamado blastócito, termina sua implantação na mucosa uterina. Então, eu preciso que esse óvulo já fecundado, ele já esteja implantado na mucosa uterina, tá? Não se concebe a vida humana com a mera fusão dos núcleos, do gameta feminino com o gameta masculino. Não se admite a espera, não se entende que o prazo de 12 horas é suficiente e nem muito menos que o momento em que, no exato momento em que há a união, eu teria vida humana. Ele exige mais, ele exige um caminhar, ele exige o 14º dia para a definição do marco inicial da vida. E aí esse 14º dia seria o 14º dia em que esse óvulo sairia, portanto, das trompas e chegaria à mucosa uterina, tá certo? É como nesse desenho que a gente tem aqui, né? Aqui no desenho eu tenho o órgão reprodutor feminino, tá?
a reprodução, a concepção, ela ocorre aqui, né, nas trompas, e só depois nas trompas aqui, desculpa, aqui é o ovário, só depois dele conseguir, desse óvulo, né, conseguir se fixar nessa mucosa uterina aqui, é que eu teria o marco inicial da vida, tá? Que é o 14º dia, seria o momento de determinação da vida. Essa teoria da nidação, essa é outro desdobramento dessa teoria desenvolvimentista. Por essa teoria da nidação, a vida de fato ela só começa quando há vida uterina, ou seja, quando o óvulo já está no útero. Não basta a mera fixação do óvulo na mucosa uterina, como diz a teoria do pré-embrião, ou seja, não é no 14º dia que ocorre o início da vida, é mais à frente. É só no momento em que ocorre a nidação, ou seja, é só no momento em que o óvulo ele já está no útero materno. E aí, essa teoria, ela cria distorções, porque muitas das vezes, a depender da construção, né, uterina do órgão reprodutor feminino, o tempo que o óvulo leva para nidar no útero, sair do ovário, né, o óvulo sair do ovário, conseguir haver a fecundação, caminhar para a trompa, chegar no útero, pode levar um tempo inferior a 14 dias. Os especialistas na área dizem que esse momento de fixação, em geral, né, numa mulher, né, de mediana idade, isso acontece lá pelo do 7º ao 12º dia. Então, não teria relevância o 14º dia. O que é importante aqui para essa teoria é a verificação se o óvulo ele já está no útero. Estando no útero, tá? Pouco importa se foi 7º, 12º dia, eu teria vida humana, tá? Eu teria, então, marco de proteção da vida humana, tá bem? Vamos em frente, tá? Aqui é só uma explicação. A gente vai ver, na verdade, que a legislação brasileira, ela adotou não uma teoria só, ela adotou diversas teorias. E a gente vai explicar isso direitinho no desenvolver desse vídeo de hoje, tá? Para o direito penal, tá? Essa teoria ela traria um problema. Por quê? Porque no direito penal não se admite o aborto, certo? E a gente tem que o aborto ele é um ilícito penal, que a interrupção voluntária da gravidez no nosso país ela não está autorizada. A interrupção voluntária da gravidez ela é crime contra a vida. Então, portanto, o uso, tá, de dispositivos ginecológicos que impedem o desenvolvimento do óvulo, que é o DIU, as pílulas anticoncepcionais, seria um problema. A utilização seria um problema. Por que seria um problema? Porque o DIU, ele não evita a fecundação. O DIU, ele torna impossível o desenvolvimento do óvulo fecundado no útero. Da mesma fórmula é a pílula anticoncepcional ou a pílula do dia seguinte. Porque o óvulo, ele já estaria, né, concebido, e aí, portanto, a utilização desses mecanismos anticoncepcionais ensejariam a prática de aborto. E aí, portanto, a lei brasileira, a lei penal brasileira, ela vem dizer o seguinte, ela vem resolver o problema, ela diz o seguinte, o que é que está aqui dizendo? Considerando que é permitida a venda do DIU e as pílulas anticoncepcionais, cujo efeito é acelerar a passagem do óvulo, né, do óvulo feminino pela trompa, de modo que atinja ele, o útero, sem condições de implantar-se ou transformar o endométrio para criar nele condições propícias para a implantação do óvulo, ou seja, na verdade, o uso do DIU e da pílula transformam o endométrio em condições adversas para a implantação do óvulo,
é forçoso concluir, portanto, que se deve aceitar essa posição tendo em vista a lei penal brasileira. Então, isso significa dizer que esta teoria da anidação, ela poderia trazer um problema para a legislação penal brasileira, tá certo? Esse momento de individualização do momento inicial da vida, ele é muito complicado, porque ele vai mexer em certos momentos com alguma legislação brasileira sobre o tema, tá? Vamos avançar. A terceira teoria dentro, né, dessa teoria desenvolvimentista é a teoria da gastrulação. Nessa teoria da gastrulação, eu tenho o processo de desenvolvimento embrionário da gástrula. Ou seja, o que é a gástrula, gente? A gástrula é o início das características fisiológicas do indivíduo. Veja aqui, ó, que eu já tenho definido, tá? Pelo menos a ectoderme, a mesoderme e a endoderme, tá? Já iniciando, tá, a figura de um embrião. Então, nessa fase aqui, tá, eu teria, portanto, o início da vida. Essas três membranas aqui que eu falei para vocês, ectoderme, mesoderme e endoderme, são as 3 camadas germinais primitivas. Então, após formadas essas 3 camadas germinais primitivas, está-se-ia, portanto, diante do início da vida humana. Tá bem? Seria este o momento do início da vida humana, para essa teoria. Por que para essa teoria é tão importante isso? Porque é nesta fase do embrião, que é mais ou menos o 18º dia, que a gente tem a formação do tubo neural. Tá vendo aqui, ó? Na coluna vertebral, o tubo neural. E aí, para esses cientistas, a partir da formação do tubo neural, tá, é que eu tenho um indivíduo, portanto, um indivíduo que tem consciência. E aí, por conta disso, esse seria o marco inicial da vida. Tá? O tubo neural formado no 18º dia de gestação, eu já teria início de vida e, portanto, tá? Não se admitiria a prática da interrupção voluntária da gravidez neste momento. Contrariamente àquilo que a gente viu aqui, ó, na teoria da anidação. Se o DIU e a pílula anticoncepcional, elas visam, né, apressar a entrada do óvulo, a entrada da gameta feminina no útero, evitando assim que ocorra a fecundação dentro das trompas ou dentro do próprio ovário feminino, que às vezes acontece gravidez tubária, né? Vocês sabem disso. Se o DIU tenta criar uma situação adversa, impedindo a fixação do gameta, né, fecundado no útero, e a pílula anticoncepcional faz com que o óvulo feminino atravesse mais rápido o ovário via trompa e entre no útero, né? Para essa teoria, o uso do DIU e o uso da pílula anticoncepcional não se entenderia como um aborto, porque não haveria um impedimento para a concepção. No entanto, essa teoria ela é bem discutível, porque a gente sabe que mesmo com o uso de pílula anticoncepcional, é possível haver a concepção. A gente sabe disso, então a gente teria um problema aí a ser discutido. Mas, como a Constituição ela defende, tá, a existência do planejamento familiar, está lá previsto no artigo 227 da Constituição, e o uso desses mecanismos anticoncepcionais, eles são admitidos por portaria interministerial da Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária, isso não se enquadra como interrupção voluntária da gravidez, porque eu não estou diante ainda de um gameta e de um óvulo formado, né? De um óvulo fecundado, certo? Essa nossa teoria da gastrulação, ela é fácil de entender porque é o marco do 18º dia, que é o marco em que eu tenho a formação do tubo neural, do tubo central neural, tá? Uma outra teoria é a teoria da formação dos rudimentos do sistema nervoso central. Aí aqui já não é suficiente apenas, ó,
aquele tubinho neural formado. Vejam que o embrião, ele já tem, não é, todo um desenvolvimento, né, pelo menos físico, estrutural, como um feto, né? Já tem braços, já tem perninhas, já tem tudo concebido. Eu estaria diante aqui da 18ª semana, mais ou menos o 4º mês de vida intrauterina. Então, para esses teóricos, a vida humana ele só se iniciaria após o sistema nervoso central estar formado, estar estruturado. Alguns países, eles adotam essa teoria. Por isso, eles permitem a interrupção voluntária da gravidez até o 4º mês. Porque eles entendem que a vida humana, ela só se inicia a partir da formação dos rudimentos do sistema nervoso central, que se dá mais ou menos no 4º mês de vida intrauterina. Tá? Até essa fase, até anteriormente a essa fase, portanto, poderia haver interrupção voluntária da gravidez, porque não haveria vida humana, então eu estaria diante de uma antijuridicidade, né? Porque não haveria discussão, já que eu não estaria exterminando uma vida humana, mas sim apenas um amontoado de células. É isso que dizem esses teóricos e por isso diversos países aprovam e autorizam a interrupção voluntária da gravidez até o 4º mês. Pronto, isso aqui é só especificando que eu estava estudando, né, essas teorias genéticas desenvolvimentistas. Deixa eu só voltar aqui atrás aqui um pouquinho, para vocês entenderem que a gente viu todas as teorias genéticas desenvolvimentistas. A gente viu a teoria pré-embrião, a teoria... a gente está, na verdade, desculpa, a gente está na teoria do pré-embrião, tá? Aí a gente vai avançar nas demais. A teoria natalista. Essa teoria, em tese, é a teoria que nós, no Brasil, adotamos, que diz o seguinte, que o marco inicial da vida, ele se dá com o nascimento com vida, ou seja, é uma teoria que é adotada pelo nosso Código Civil, inclusive, que diz que o início da vida dá-se com o nascimento, a vida começa do nascimento com vida. E nascer com vida, gente, é ter o funcionamento cardiorrespiratório, ou seja, é o pulmão encher-se de ar pela primeira vez e o coração dar a sua primeira batida, tá? Antes disso, não há vida. Então, é assim que as crianças que não vêm a respirar, quando nascem, não vêm a respirar, e o coração não tem a primeira sua primeira função cardíaca despoletada, esse feto que nasce, né? Ele é chamado de natimorto, nasceu morto. Tá? Essa noção de natimorto, ele deriva dessa teoria natalista. Tá? Aquele que nasceu morto é concebido como natimorto. Nasceu morto porque a sua condição cardiorrespiratória não foi iniciada. Ou seja, o pulmão pela primeira vez não se encheu de ar e nem o coração bateu pela primeira vez. Tá? Até então, o feto no útero, ele tem uma condição de vida que é mera expectativa, tá? É uma condição ressalvada. E a nossa legislação, ela põe a salvo essa condição de expectativa de vida, dizendo que é preciso dar proteção ao nascituro, aquele que ainda vai nascer no futuro. Nascituro, nascer no futuro. Eu tenho uma expectativa de vida. E aí o direito, ele põe a salvo os direitos desse que vai nascer ainda no futuro, do nascituro. Já aquele que nasceu morto, apesar dele ter tido a sua vida, né, uterina, intrauterina, protegida, porque havia uma mera expectativa de direitos, né, protegida pelo nosso sistema jurídico, como ele nasceu morto, essa expectativa de direito não veio a se concretizar. Então, como não se veio a concretizar, ele não adquiriu esses direitos que ele estava expectando enquanto ainda na vida intrauterina. Essa teoria natalista é uma teoria mais adotada por diversas das nossas normas jurídicas, a gente vai ver mais à frente, tá? O artigo 2º do nosso Código Civil, ele diz o seguinte, que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Aqui, ó. Então, nascer com vida a gente já viu.
que é ter a sua primeira função cardiorrespiratória iniciada. Pulmão encher-se de ar pela primeira vez, coração bater pela primeira vez, tá? Não ocorrendo isso, aquele que a lei pôs a salvo a sua proteção, que é o nascituro, desde a concepção, tá? A gente vai falar disso mais um pouquinho. Aquele nascituro, aquele que ainda nascer no futuro, como a expectativa de vida dele não se veio a concretizar, ele nasceu morto, ele é um nat morto, para ele não se admite a aquisição de personalidade civil, tá bem? Vamos lá à interpretação desse artigo 2º. Esse artigo 2º diz o seguinte: a personalidade da vida civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, ou seja, a lei vai proteger os direitos desse sujeito que ainda vai nascer no futuro, tá? Resguardando para eles direitos desde o momento da sua concepção. Então, vejam que esse artigo 2º, ao mesmo tempo em que ele, tá, defende a aplicação da teoria natalista, porque ele só reconhece e só admite a aquisição da personalidade civil, que é uma ficção jurídica, tá? A partir do momento em que a pessoa nasce com vida. Ao mesmo tempo, ó, vejam, ponto e vírgula, a lei põe a salvo os direitos daquele que vai nascer no futuro, do nascituro, desde o momento da sua concepção. Ou seja, ele está adotando uma teoria concepcionista. Aqui, o Código Civil não desceu ao pormenor dessa regulação da proteção daquele que vai nascer no futuro, desde a concepção, se foi no momento da gastrulação, se foi no momento da formação dos zigotos, pouco importa se foi no momento da nidação, pouco importa. A vida se inicia a partir da concepção. Se calhar, é assim que eu entendo. Esse artigo 2º, ele até, ó, aqui eu vou voltando porque é para vocês irem lembrando, ó, ele defende essa teoria aqui, que é a teoria da síngma, que é a partir do momento em que ocorre a concepção, a mera penetração do espermatozoide no óvulo feminino, tá bem? E essa teoria, então, ela estaria sendo defendida pelo artigo 2º, porque a partir do momento em que ocorre a concepção, a lei põe a salvo os direitos do nascituro. É aquilo que estabelece o artigo 2º. Tudo bem? Vamos avançando. Tem uma outra teoria que ela é bem adotada pelo nosso ordenamento jurídico, que é a teoria da personalidade formal ou condicional. E ela estaria até adequada com o artigo 2º. Seria até mais realística, porque ela diz o seguinte, essa teoria, que o nascituro, ele teria formalmente personalidade, mas essa personalidade, ela estaria condicionada. Condicionada a quê? Ao nascimento com vida. Enquanto não ocorreu o nascimento com vida, essa suposta personalidade civil formalmente adquirida pelo nascituro, por aquele que ainda ia nascer no futuro, estaria pendente, aguardando um evento futuro incerto, que é o nascimento com vida. É futuro, é incerto, porque nem toda mulher, né, dá à luz nas semanas, né, com 9 meses, conforme definido no calendário, né, genético e no calendário embrionário, porque tem mulheres que têm filho de forma prematura, né, mas a partir do momento em que ocorresse esse evento futuro incerto, que é o nascimento com vida, a personalidade civil seria, portanto, incorporada. Ela deixaria de ser condicionada e passaria a ser incorporada nesse sujeito que nasceu com vida. Então, apenas a partir do momento em que ocorresse o nascimento com vida, é que todos os direitos que foram resguardados para esse sujeito que ainda ia nascer no futuro, é que poderão ser transmitidos para ele. Por um exemplo, os direitos à personalidade, o direito à vida, o direito à proteção do seu patrimônio. Inclusive, quando vocês forem estudar direito sucessório, bem mais lá à frente, lá no direito civil, vocês vão ver que é possível haver a doação e a sucessão à prole eventual. A prole eventual, gente, é mais do que a concepção de uma proteção do direito do sujeito que vai nascer no futuro, porque nem sequer concebida ele ainda está. É uma prole que ainda sequer foi concebida.
Por um exemplo, quando suponho que o meu pai fez um testamento e quis deixar para a neta, né, que ainda ia ser concebida um determinado patrimônio. Então, ele pode fazer isso. Tá? Todavia, obviamente, ela só vai adquirir esse direito patrimonial após nascer com vida. Antes de nascer com vida, não. Tá? Na verdade, gente, existem diversos critérios, como eu disse a vocês, são diversas teorias. E algumas teorias, elas são realmente biologicistas. Elas vão estabelecer um marco da vida conforme o desenvolvimento embrionário. 0 minutos, que é a fecundação, a fusão do gameta, que é aquela teoria que a gente viu, a teoria da Sigma, que é um critério celular. O tempo decorrido de 12 a 24 horas, que é a fecundação da fusão do pronúcleo, que é o genótipo estrutural. 2 dias, que é a primeira divisão celular, divisional. 3 a 6 dias, expressão do novo genótipo, que é o genotípico funcional. 6 a 7 dias, que é a implantação uterina, que é a teoria, né, quase da anidação, suporte materno. 14 dias, que é aquela teoria, né, que determina o marco do 14º dia. A do tubo neural, né, dos 20 dias. 3 a 4 semanas, que é o início dos batimentos cardíacos. 6 semanas, que é aquela que define a aparência humana, o fenotípico. 7 semanas, que é quando, né, os cientistas dizem que o embrião passa a ter reflexos de dor e de pressão, que são os teóricos da ciência. 8 semanas, que são os primeiros registros das ondas eletroencefálicas, tá, do embrião. 10 semanas, quando a gente começa a visualizar os primeiros movimentos espontâneos do bebê, quando ele começa a chutar, a mãe começa a sentir, né, no útero. 12 semanas, a estrutura cerebral completa, né, que é o neocortical, estrutura central, sistema nervoso central. 12 a 16 semanas, que é o movimento de feto percebidos pela mãe, animação. 20 semanas, probabilidade de 10% para sobrevida fora do útero materno, viabilidade extrauterina, no caso dos prematuros, né? É possível haver, né, a vida humana até nas 20 semanas. Tem mulheres que têm, né? Tem mulheres que dão à luz, né, com 20 semanas, que é a vida, né, prematura dessa criança começa, né? 24 a 28 semanas, que é a viabilidade pulmonar, respiratória. 28 semanas, que é o padrão de sonovigilância, que é a autoconsciência. 28 a 30 semanas, que é a reabertura dos olhos, perceptivo visual. 40 semanas, que é a gestação a termo ou a parto, em outro período, né, nascimento. E ainda tem uma teoria, que essa daí é mais absurda, que é a de 2 anos após o nascimento, que é o ser moral, linguagem para comunicar vontades. Até então não haveria vida humana. Óbvio que essa teoria é meio absurda. Então vejam que as teorias sobre o início da vida humana, elas vão, na verdade, marcando o desenvolvimento embrionário, tá? Ressalvadas essas 2 situações aqui, da 40 semanas, que é a gestação a termo ou a parto, o nascimento, mas a gente sabe que tem crianças que não nascem com 40 semanas, tem crianças que nascem após 40 semanas. E essa teoria aqui mais absurda são os 2 anos. Essas são as teorias mais conhecidas, tá bem? A gente não... Juridicamente, a gente não faz essa análise tão aprofundada e vocês não precisam, né, saber delas com profundidade, porque a gente só vai estudar mesmo as teorias mais importantes aplicadas na legislação brasileira sobre o tema. É isso que a gente vai falar agora. De fato, né, realisticamente, a nossa legislação ela não tem uma definição legal efetiva de quando se inicia a vida humana, porque a depender da norma, tá, a gente vai ter um critério de definição do que é vida humana. A gente viu isso no próprio artigo 2º do Código Civil. Nós vimos há pouco que o Código Civil, ele concebe uma estrutura de momento de vida, de momento de inicial do marco da vida humana, tá, dúbio. Ele diz que a vida humana começa do nascimento com vida, teoria natalista, mas ao mesmo tempo põe a salvo os direitos do nascituro. Só que ele não ficou só aí. Ele disse, a lei põe a salvo os direitos do nascituro desde a sua concepção. Então, portanto, ele adotou uma teoria concepcionista também neste momento. Então, alguns diplomas legais, eles vão dar conceitos sobre ideias sobre o que é o raciocínio lógico do início da vida humana diverso. Então,
a depender da legislação brasileira, a gente vai ter um marco de vida humana diferenciado. O Código Civil, como eu disse a vocês, que é o que está aqui nesse slide, faz um misto entre a teoria da concepção e a teoria natalista. Já o Código Penal, ele dá pistas de adotar a teoria da nidação. Ele diz o seguinte, que após a implantação do óvulo no útero materno, haveria, portanto, vida humana. Porque senão não haveria figura do crime de aborto, tá bem? O aborto, ele não é admitido, a interrupção voluntária da gravidez não é admitido. Lembrando que o uso daqueles anticoncepcionais, eles não são considerados aborto, não é considerado um crime de aborto. É aqui eu estou explicando aquilo que eu disse lá no início. Ele não é considerado um crime de aborto, porque tanto o uso do DIU como o uso das pílulas anticoncepcionais ou pílula do dia seguinte, o que fazem é criar um mecanismo adverso para que ocorra a concepção. Tá? O DIU evita que o óvulo ingresse no útero, tá? E a pílula anticoncepcional faz com que o óvulo, mesmo que já fecundado, ele ingresse muito rapidamente no útero, evitando assim que o óvulo, mesmo que fecundado, já se desenvolva. Seria mais um efeito da pílula do dia seguinte, né? Que às vezes pode tomar nem mesmo no dia seguinte. A lei tem tanto a lei penal e como outras normas, como essa aqui que eu trouxe para vocês, que é a Lei 9.434/97, elas definem o marco de momento inicial de vida diverso. Essa lei, essa Lei 9.437, ela regula os procedimentos para transplante de órgãos, tá? Apesar de essa lei não definir o momento da vida humana, ela define o momento da morte. E diz o seguinte, que a partir do momento em que não houver atividade, né, do sistema nervoso, é possível haver a declaração da morte e, portanto, permitir, assim, o transplante de órgãos, tá? Inclusive, essa lei, ela foi objeto de uma ação direta uma ação de descumprimento de preceito federal, que foi a DPF 54, em que o STF, inclusive, veio a decidir a possibilidade do aborto de fetos anencéfalos. Inclusive, é uma hipótese excludente, né, de antijuridicidade prevista no Código Penal, né? O aborto de fetos anencéfalos hoje ele é permitido, né? Porque esse feto ele não teria viabilidade de vida, né? Então não há que se falar em ressalva dos direitos daquele que vai nascer no futuro, porque esse sujeito já se sabe de antemão que ele não vai nascer com vida, mesmo que venha o pulmão a encher de ar e o coração a bater pela primeira vez, se sabe que a vida não vai durar mais que horas, tá? Então, portanto, é permitido o aborto do feto anencéfalo. O Código Civil, mais uma vez, trata, é bom deixar bem claro que o Código Civil, ele trata da personalidade civil e não da vida humana, então, por isso é que a gente pode, no biodireito, estudar todas essas teorias, tá? O marco desse artigo 2º é definir, né, a vontade do legislador estabelecer o artigo 2º, na verdade, foi definir fictamente quando se dá a aquisição da personalidade civil. E aí a aquisição da personalidade civil, conforme define o Código Civil, realmente só se dá com o nascimento com vida, ressalvando, mais uma vez, os direitos daquele que vai nascer no futuro, do nascituro, desde a concepção, tá bem? Obviamente que apesar da lei resguardar os direitos daquele que vai nascer no futuro, ou seja, do nascituro, tá? Esses direitos não poderão ser transmitidos até o momento do nascimento com vida, só poderão ser gozados após ele nascer com vida. Então, por isso é que muitos teóricos, né, inclusive muitos civilistas, dizem que o Código Civil adotou a teoria da personalidade condicionada, tá? Dizendo que o marco inicial da vida se dá do nascimento com vida, resguardando assim os direitos do embrião. Que é essa teoria aqui, né? Do Código Civil que eu já falei para vocês. Só vou ler aqui para vocês para ficar, né, mais fácil, mas é aquilo que eu já expliquei. A personalidade civil é uma criação do direito, é uma ficção do direito, para que o indivíduo seja considerado pessoa. Porque a gente sabe que para se considerar pessoa, a gente tem que olhar aqueles 3 critérios que eu falei no início, né? É o critério biológico, o critério filosófico e o critério jurídico, tá? Então, juridicamente, a gente
estabelece um momento de vida humana como o nascimento com vida para traduzir uma concepção de personalidade civil que seja mais realista para nós juristas, tá certo? Então, tal atributo, eu vou ler de novo, a personalidade civil é uma criação do direito para que o indivíduo seja considerado pessoa e, portanto, tenha direitos e obrigações. Tal atributo tem início diante do nascimento com vida, fato que pode ser comprovado, dentre outros meios, através da respiração. Inclusive, gente, tem um teste para definir realmente se o sujeito nasceu com vida ou não, que é chamado docimásia hidrostática de Galeno. Esse teste nada mais é do que pegar o pulmão da criança, né, que nasceu, que veio a falecer, colocar num recipiente, né, com uma solução aquosa, e aí verificar se o pulmão boiar, é porque o feto veio, a criança, né, para escolher não é feto, a criança veio a respirar. Se o pulmão não boiar, é porque a criança nasceu morta. E por que isso é importante? Por que é importante definir esse momento em que ocorreu a morte logo após a vida? Para saber, gente, se foram transmitidos todos os direitos que foram resguardados para esse sujeito que ia nascer no futuro. Ora, ele nasceu, mas horas depois, ou momentos depois, ou minutos depois, ele veio a falecer. Ele não nasceu morto, ele nasceu e respirou. Se ele nasceu e respirou e teve atividade cardiorrespiratória, isso significa dizer que todos os direitos que lhe foram resguardados foram transmitidos. Então, por exemplo, na eventualidade da doação feita à prole eventual ou ao nascituro, para que esse sujeito tenha esse direito a esse patrimônio doado ou herdado, é preciso que ele venha a nascer com vida. Portanto, se ele nasce morto, ou seja, se não teve atividade cardiorrespiratória, nenhum dos direitos foram para ele transmitidos. Isso significa dizer que o testamento não vai produzir efeitos quanto a essa parte, né, de proteção desse sujeito, e ele não terá direito ao patrimônio dos pais. Todavia, se ele veio a nascer com vida, né, e isso implica, e veio a morrer logo a seguir, então todo o patrimônio que lhe foi doado, lhe foi transferível juridicamente, e aí a sucessão dele tem que ocorrer, o inventário dele vai ter que ser transcorrido. É uma situação, não é típica, né, mas pode ocorrer, tá? Então, tal atributo tem início diante do nascimento com vida, fato que pode ser comprovado, dentre outros meios, através da respiração. A personalidade civil perdura por toda a vida e somente se extingue com a morte. Até o nascimento, com vida, o nascitura detentor do que se chama expectativa de direitos. Nada mais do que aquilo que a gente já disse, tá? A vida intrauterina e o Código Penal. Eu até já avancei isso aqui com vocês. O direito penal, a gente já viu que ele tutela de forma clara a vida intrauterina. Se não fosse assim, ele não proibia a interrupção voluntária da gravidez, tá? A vida intrauterina, ela é protegida pelo direito penal, tá? Mas vida intrauterina, leia-se, né? Óvulo nidado no útero, é a teoria da nidação, tá? Antes dela não há vida humana. Então, por isso é que é possível usar os métodos anticoncepcionais, tá ok? Em qualquer tempo da gravidez, tá? Aqui pra gente pouco importa. Lembrando que eu já disse a vocês que em alguns países é possível haver a interrupção voluntária da gravidez, porque para estes países a vida humana só se inicia após o 4º mês. E é por isso que eles permitem o aborto após o 4º mês de gestação, tá bem? Portanto, pouco importa em que tempo o aborto ocorreu, se foi após o 4º mês ou se foi antes do 4º mês, ou seja, se foi após a 20ª semana ou antes da 20ª semana. A partir do momento em que houve a nidação do óvulo, né, fecundado no útero materno, tem vida humana protegida para o direito penal, tá? Isso aqui eu já expliquei também, né? Aqui depois eu vou deixar só para vocês lerem com cuidado, mas aí vocês já sabem, eu não vou fazer essa leitura agora para a gente avançar, para o vídeo não ficar tão extenso, tá?
Aí aqui é o dispositivo penal que prevê a figura do aborto, que é o artigo 124. Aquela que permite, ou que provoca aborto em si mesmo, ou consciente que outro lhe provoca e comete o crime de aborto, né? Provocar aborto em si mesmo, a gente administrar-se a si mesmo, né, substâncias que causam a interrupção da gravidez. Também aquele que o profissional de saúde ou outro ou terceiro que execute o ato também praticará o crime de aborto. Aqui é a mesma coisa. Aquilo que eu tinha explicado, né? O óvulo fecundado nas trompas não faz jus à proteção do Código Penal, porque para o Código Penal a vida só se inicia no útero materno. É vida intrauterina. Aqui é aquela situação do DIU, como eu disse a vocês, né? Que não há criminalização, porque o DIU ele não permite a fixação do óvulo fecundado no útero materno, tá? Para algumas legislações mais criteriosas a respeito do uso dos anticoncepcionais, o DIU seria um problema, foi aquilo que eu disse a vocês, o DIU poderia ser considerado crime de aborto. Não é o nosso caso, no nosso direito não há esse problema, o DIU pode ser usado, já que para o direito penal a vida humana só começa no útero. Tá? O aborto terapêutico é aquele realizado para não se permitir, portanto, o risco da vida, da saúde da gestante. Tá? O nosso Código Penal, ele prevê, portanto, a possibilidade de não culpabilidade, de não punição do aborto praticado quando a vida da gestante está em risco. Isso ocorre muito quando há gravidez tubária, né? E aí a gravidez tubária era muito arriscada e poderia causar a morte da gestante. E por ser gestação tubária, porque não está no útero, né? Até isso facilita a não aplicação do dispositivo do Código Penal, né, desse artigo 128. Houve um debate constitucional sobre o marco inicial da vida, né? Na DIN 3510. O relator dessa DIN 3510 foi, né, um dos ministros do STF, e o então Procurador-Geral da República, o doutor Cláudio Lemos Fontes, que é esse que está aqui, tá? Ele foi o promotor dessa ação direta de inconstitucionalidade. Essa ação direta de inconstitucionalidade, ela discutia uma lei, que era a Lei de Biossegurança, era a Lei 11.105, de 24 de março de 2005. Essa Lei de Biossegurança, ela prevê a possibilidade de utilização dos embriões criopreservados para pesquisas de células-tronco. Tá? E o Procurador-Geral da República, ele foi, né, o autor dessa ação, e, na verdade, teve mais de diversos assistentes, porque, na condição de amigos da corte, foram chamados diversos especialistas, 22 especialistas. Esse julgamento ele foi bastante interessante. Eu até trouxe para vocês aqui a gravação. Se vocês entrarem no site do STF, vocês ainda vão conseguir pegar a gravação desse julgamento. E no YouTube também vocês acham facilmente. Eu agora, nesse momento em que vocês estão em casa, né, com restrição social, de convívio social, eu até pediria que vocês vissem todo o julgamento. Se vocês pudessem ver, seria bem interessante. Então, nesse julgamento, se discutiu se era possível ou não utilizar as células-troncos para pesquisa, né? O resultado final, como é óbvio, foi a possibilidade de utilização das células-troncos, mas só se permitiu o uso das células-troncos após 3 anos. Tá? Antes dos 3 anos não se permitia, não se permite, tá? É o que define a lei. Aí eu trouxe aqui para vocês, depois vocês leem com calma, as discussões
e os debates dos diversos especialistas na área, cada um, né, com o seu posicionamento. Tem aqui uma doutora, uma pós-doutora em biologia, em genética, que diz que para ela pesquisar a célula-tronco embrionária obtida de embriões congelados não é o resultado de um aborto, porque o embrião congelado por si só não é vida, se não for transferido para o útero, por si só não é vida. Ela diz que só há vida intrauterina, né? Portanto, adota a teoria a teoria da personalidade condicionada, que é a teoria adotada pelo nosso Código Penal. Depois tem Patrícia Helena Lucas Prank, que é uma farmacêutica doutora. Ela diz o seguinte, que o pré-embrião até o 14º dia não apresenta as células do sistema nervoso central, o que poderia ser comparado com o parâmetro utilizado para determinar a morte encefálica. Tá? Ela aí traz a questão do DIU, ela traz a questão do DIU da pílula, ela já adota uma outra teoria. Ela adota a teoria do 14º dia, tá vendo? Essa cientista aqui. Depois teve a professora adjunta da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá? Que diz o seguinte, que o começo da vida está no início do processo e não no início do final. Ou seja, temos que respeitar o ser humano a partir da fecundação. Ela é uma concepcionista, né, radical. Ela adota lá aquela teoria da singamia, né, que a sustentação desta afirmativa é biológica e o argumento é racional. Depois, tem aqui um entendimento da Lenise Aparecida Martins. Ela diz o seguinte, que os termos pré-embrião e montinho de células não existem. Se o embrião não é um ser humano, desde a sua primeira fase de desenvolvimento, o que ele é? A que espécie ele pertence? Ela não é uma concepcionista radical. Ela adota uma daquelas teorias do pré-embrião, aquelas teorias embrionárias, né? Ela fala da figura da primeira fase do desenvolvimento. Então, a gente teria que ir lá naquela tabela para entender onde é que ela queria chegar. Ela não foi muito clara, inclusive, nas palavras dela, para a gente tentar identificar qual teoria ela adotava. Vou até deixar para vocês um desafio. Qual a teoria essa professora adota? E respondo depois no AVA. E o resultado dessa ADIM, né, dessa ação direta de inconstitucionalidade, que julgou, portanto, a constitucionalidade da Lei de Biossegurança, foi que ela foi declarada constitucional, admitindo-se, portanto, o estudo das células-troncos. Mas a resolução do CFM determinou um marco, tá? A resolução do CFM determinou que esses embriões criopreservados só podiam ser utilizados após 3 anos. Na verdade, havia uma resolução anterior do CFM, do Conselho Federal de Medicina, que determinava que o embrião criopreservado, mesmo antes da lei ter sido editada, da lei de biossegurança ser editada, o CFM ele sempre foi muito inovador no que tange ao biodireito. Logo quando eu iniciei a estudar biodireito, a gente só estudava as resoluções do CFM porque não tinha outra legislação. O Brasil era carente de legislação, até via a legislação de biossegurança e depois a discussão de constitucionalidade dela. E o CFM, após a discussão dessa ação direta de constitucionalidade, acabou por reduzir o prazo, que antes era de 5 anos, ou seja, ele só permitia o descarte das células criopreservadas dos embriões, né, criopreservados, após 5 anos, reduziu esse prazo para 3 anos, permitindo, portanto, os estudos dos embriões criopreservados, ou seja, dessas células-troncos. Na verdade, o início do estudo da célula-tronco no Brasil demandou, portanto, essa ação judicial. Tá? E aí a manipulação de embriões, hoje ela tem uma resolução do CFM que marca, portanto, a forma como é feito, né, essa manipulação de embriões. Essa resolução aqui, é 2168 de 2017, que ela vai definir as normas éticas para a utilização das técnicas de reprodução assistida, tá? E aí ela diz que o tempo máximo de desenvolvimento de embriões in vitro será de 14 dias. O que nos demonstra, gente, que essa resolução, ela adota aquela teoria do 14º dia. Ela diz o seguinte, ora, eu não posso deixar um embrião guardado in vitro por mais de 14 dias para fins de reprodução assistida. O tempo máximo de desenvolvimento do embrião in vitro é de 14 dias. Após esse período, o embrião tem que ou ser criopreservado, né, não permitindo mais o seu desenvolvimento, e aí ele só serviria mesmo para estudo, não haveria mais possibilidade
de transformação desse embrião criopreservado em vida. E após esse 14º dia, ou eu criopreservo, ou eu descarto, ou eu pratico o ato de reprodução assistida. Tá? E aí, gente, eu espero que com isso a gente tenha aprofundado um bocadinho, né, sobre o estudo do início da vida humana. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu desejo que vocês estudem um pouco mais e não só assistam o julgamento da ADIM, como também leiam essa legislação, não só do Código Civil, como também as resoluções do CFM que eu trouxe aqui para vocês, tá bem? E me respondam lá as perguntas que eu fiz para vocês, o que vocês acham.